Irei apresentar o trabalho desenvolvido pelo Programa de Iniciação Científica, que tem como tema a caracterização físico-química de amostras de farinha de mandioca do grupo seca e estudo sobre a concepção tecnológica dos produtores da Vila Soledade, Moju Pará, que tem como orientadora a professora Luísa Helena da Silva Martins e como bolsista a discente Shirley Batista Pinheiro, do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Belém. A farinha é considerada o produto gerado a partir da mandioca, que mais está presente na alimentação dos pequenos produtores do Nordeste paraense. Atualmente, o estado do Pará é o principal produtor de mandioca do Brasil, apresentando uma produção de 3.813.154 toneladas. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização físico-química de amostras de farinha de mandioca na comunidade Soledade Moju. A comunidade ela fica localizada na região denominada Alto Moju, zona rural, com distância de 128 quilômetros da cidade Moju. As amostras de farinha que foram coletadas no decorrer do estudo, elas foram transportadas para a cidade de Belém e levadas ao Laboratório de Nutrição Animal, que fica localizado na Universidade Federal Rural da Amazônia, para a realização de análise de controle de qualidade. Para a caracterização físico-química, as amostras foram analisadas em duplicata, seguindo o método de Adolph-Lutz, 1985. A acidez titulável total foi determinada pelo método da titulação volumétrica, a qual utiliza fenolftaleína como indicador. Os dados obtidos nas análises físico-químicas, elas foram tabuladas através do software Excel 2016 para o cálculo das médias e desvio padrão e coeficiente de correlação. Na presente pesquisa, foi observado que a farinha produzida na comunidade Soledade se classifica como farinha mista e não como farinha seca, como sugerida no título do trabalho. Esse dado ele foi destacado pelos produtores durante a entrevista. Já em relação à composição química das amostras de mandioca, para a umidade, verificou uma variação de 6,91 mais ou menos 0,07 a 9,35 mais ou menos 0,63. Esses dados eles estão de acordo com a legislação, aonde o valor máximo permitido é de 13%. Em relação aos valores de cinza, também ocorreu uma variação, que foi de 2,33 mais ou menos 0,01 a 4,06 mais ou menos 1,09. Esses valores eles são considerados altos segundo a legislação, aonde o valor máximo permitido é de 1,4%. Esses valores altos, eles podem ter sido influenciados por fatores, dentre eles a falta de lavagem eficiente para a retirada da areia do material e entre outras problemáticas. E já em relação ao potencial hidrogeniônico, também verificou-se uma variação, que foi de 3,66 mais ou menos 0,01 a 4,69, mais ou menos 0,10. Esses valores não foram encontrados na legislação para fins de comparativos, então usou-se a classificação de Soares e Freire Júnior de 1992, onde as farinhas elas são classificadas como ácidas, muito ácidas e pouco ácidas. Então, as farinhas dos produtores 1, 2 e 4, elas foram classificadas como pouco ácidas. Já do produtor 5, 6 e 9, elas foram classificadas como ácidas. E do produtor 3, 7 e 8, elas foram classificadas como muito ácidas. Em relação à acidez titulável, os valores obtidos também tiveram uma variação, que foram de 1,03 mais ou menos 0,11 a 3,17 mais ou menos 0,11. Não foram encontrados resultados na legislação
para a acidez da farinha do grupo mista. A legislação classifica as farinhas apenas como seca e bijuzada e farinha da água. Dessa forma, conclui-se que a legislação vigente não apresenta dados para a farinha do grupo mista, o que impossibilitou a sua classificação. Mesmo o estado do Pará sendo o maior produtor de mandioca do Brasil, tem-se um descaso enquanto à normalização da farinha mista. O que impossibilitou a classificação eficiente das amostras estudadas. Em relação a isso, verificou a carência de trabalhos relacionados ao tema na literatura. Algumas das referências utilizadas na presente pesquisa, os agradecimentos e obrigada pela atenção.